Oi, gente, tudo bom? Eu sou Regina, sou aluna do curso de Direito da UniFTC Porto Seguro e eu vim apresentar para vocês um pouco sobre o meu tema, que é Capitalismo Moderno e Ordem Normativa Burguesa, da matéria História do Direito. Esse tema ele é dividido em 5 tópicos: os Estados modernos e o Tribunal de Inquisição, Inquisição Espanhola, Processo Inquisitorial, Desconstrução do Modelo Jurídico Inquisitorial e Capitalismo, Burguesia e Direito na Modernidade. Vamos começar a falar com os Estados modernos e o Tribunal de Inquisição. Os Estados modernos surgiu na Europa no século XV e veio com as características básicas da existência de uma unidade territorial, que se formou a princípio, com o reino de Castela e Aragão, que se juntaram e formaram a Espanha. Vem também com um poder político soberano, aquele poder que ninguém está acima dele, ele é centralizado e superior aos demais. Esse mesmo poder veio respondendo a uma necessidade de ordem e autoridade gerada por uma nova distribuição de propriedades. A Inquisição medieval é em vários pontos diferentes da modernidade. Contudo, uma faceta bastante importante foi mantida, e pode ser que esta mesmo seja o seu legado. No caso, é o processo inquisitorial. Ao lado aí podemos ver o reino de a rainha, Isabela Castela, e o rei Aragão, que se juntaram e formaram a Espanha. Eles se casaram e juntos formaram a Espanha. Esse processo inquisitorial, ele surge na Inquisição moderna, e tem vários princípios nacionais e modificam o direito processual. Foi um instrumento muito importante para que a Santa Inquisição perseguisse seus objetivos. A Inquisição na Idade Média foi uma empreitada religiosa. Já a Inquisição da Idade Moderna tem seus cunhos econômicos e políticos mais explícitos. Durante a Idade Média, a intenção era punir aqueles que não seguiam os dogmas da Igreja. Posteriormente, na Idade Moderna, a Inquisição se ajusta em um novo panorama histórico e social, um pouco mais tenebrosa e agressiva. A Inquisição passa a ser administrada pelos países ibéricos, que são a Portugal, Espanha e Itália, sendo utilizadas para atingir seus objetivos de manutenção do poder político e consolidação de um projeto racional. A partir daí, os estados modernos vão andar junto com o Tribunal de Inquisição. Inquisição Espanhola. A Inquisição a Inquisição Espanhola, no caso, é um evento da modernidade. Ela remodela a Inquisição. Esse foi um período de muita brutalidade e agressividade, também de muitas mudanças no direito. A Inquisição, ela surgiu em 1272 com os editos do imperador Frederico II, que ordenou a perseguição dos hereges do Sacro Império Romano Germano. O Papa Gregório IX, ele assume essa tarefa e, para cumpri-la, ele nomeia inquisidores entre os dominicanos, visando proteger a fé católica. Na Península Ibérica, como que já foi falado, Portugal, Espanha e França, foi onde iniciou a Inquisição moderna. Como que iniciou?
Haviam 3 grandes comunidades que viviam pacificamente durante séculos. Era a comunidade cristã, a comunidade muçulmana e a comunidade judia. Porém, no século XIV, isso começa a mudar, quando aumentam os pedidos de restrições à liberdade dos judeus, pois os mesmos que eram comerciantes e burgueses na época começaram a chocar ter conflitos com a nova classe média cristã que estava surgindo. E essa nova idade, nessa nova classe média, né, classe cristã, que começou a surgir, tinha como aliada a igreja, que faz uma grande propaganda antijudaica na época, culpando os judeus por todos os males da humanidade. Não só na Espanha, mas também em Portugal, na época em toda a Europa, né? E foi aí que na Espanha essa onda de intolerância levou ao estabelecimento da Inquisição. E no século XV, a rainha Isabel e o rei Fernando pediram ao Papa uma autorização para a instalação de um tribunal de santo ofício, pois era um Estado-nação recém-criado, né? E julgava necessário, já que em pouco tempo conseguiram a expulsão dos muçulmanos e dos judeus na Península Ibérica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo inquisitorial. O processo inquisitorial, né, a superação do modelo acusatório, que responsabilizava o acusador. A partir do século XVIII, a Igreja institui um novo sistema racional de provas baseados num princípio aritmético que impunha padrões rigorosos para sua valoração. Institui uma organização de etapas processuais, impõe o princípio da escrita e destitui a responsabilidade do acusador pela denúncia. Permitiram qualquer pessoa apresentar denúncias, inclusive o próprio tribunal. No caso, dando exemplos, né, documento, escrito, testemunha, perícias. Tudo isso surgiu nesse processo inquisitorial. No processo inquisitorial, gente, é bom lembrar que o segredo era a regra institucionalizada. Quase todos os atos praticados, se não todos, eram segredos. Tudo era segredo. Sendo assim, estava preparado o sistema para que o juiz, né, deixasse de ser um mero árbitro imparcial e passasse a ser um investigador do crime também, né? Em que ele mesmo se responsabilizava pela determinação da culpabilidade do réu. O processo inquisitorial, gente, era previsto de forma escrita, como já foi falado, nos regimentos da Inquisição e também no manual, né, dos inquisidores. O processo inquisitorial era dividido em 2 partes. A primeira, interrogatório, né, onde o réu geralmente confessava as suas culpas, e a segunda parte é a parte do julgamento, onde o réu teria a chance de se defender. As etapas do processo inquisitorial são 5 e são divididas em 5 etapas, né? E a primeira dela é a denúncia, interrogatório, segundo interrogatório, terceira tortura, quarta ocupação e quinta defesa. Como foi falado, né? Hoje em dia, o processo, né, na atualidade, ele segue o princípio de publicidade dos atos processuais. Todos os atos é aberto, assim, sabe? O povo
sabe, tanto da defesa quanto da acusação, sabe os detalhes, coisas que nessa época não podia ser feito. O advogado mal sabia o que estava defendendo, porque não era passado tudo para ele, muito menos o réu, né, o acusado, sabia que muitas vezes nem sabia do que estava sendo acusado. E aí, na parte da tortura, né, no interrogatório, que usavam de tortura, às vezes ele nem mesmo tinha cometido tal crime e estava sendo culpado por algo que ele não conhecia, que ele nem sabia que ele tinha feito. Já na atualidade, não, tudo é bem transparente, né? Na Inquisição, o segredo era regra institucionalizada. Vale lembrar isso, gente, porque isso é muito importante. O quarto tópico do tema, né, é a desconstrução desse modelo jurídico, né, inquisitorial. Esse modelo começou a ser questionado a partir do século XVII, né, começaram a ser questionadas as verdades impostas pelos cleros, né, pelos magistrados que atuavam no Santo Ofício. Essas mudanças na atuação, né, dos juízes levaram à quebra da univocidade dos julgamentos, o que foi essencial para o processo de mudança na antiga concepção de crime e pecado, proporcionalizando vários avanços no processo de laicização do direito e do próprio Estado em sua concepção moderna. Os magistrados passaram a agir com prudência na denúncia, né, na tortura e condenação e execução dos acusados de heresia. Nem tudo que é pecado é crime, nem tudo que é crime é pecado. Diferente do início da Inquisição, né, como foi falado, que tudo praticamente eles condenavam, principalmente os judeus, né? Em matéria processual e jurisprudência, como foi falado, a atuação dos juízes quebrou a universidade dos julgamentos e foi fundamental para o processo de cisão, né, de rompimento da cidade da antiga concepção de crime e pecado, e proporcionando um avanço incomparável no que se refere à laicização do direito e do próprio Estado em sua concepção moderna. O primeiro grande feito foi restringir a repreensão dos crimes, por exemplo, de bruxaria, né? Partindo inicialmente de um rigoroso exame probatório, gente. Voltando à imagem aqui um pouco, essa imagem aqui, ó, explica bem como que era. O pessoal sendo acusado de bruxaria, gente, era queimado em praça pública para servir de exemplo na época. Entre elas, tá a famosa Joana d'Arc, né, condenada bruxaria, né, porque conhecia de ervas medicinais. O povo na época era leigo nisso e acabou condenando ela. Enfim, vou falar agora um pouco sobre o capitalismo, burguesia e o direito na modernidade. Tá um pouco diferente, errado aí, mas direito na modernidade. O slide mudou de ordem, mas a intenção é boa. Vamos lá. Para falar disso, é necessário abordar as relações entre o fenômeno jurídico e o modo de produção capitalista. Sobretudo, a forma como este mesmo acaba moldando e determinando o modo de ser, né, da ordem jurídica. O direito, como algo voltado ao modo de produção capitalista, atua na sociedade civil,
justamente para que essa seja estabelecida a troca mercantil, mediando assim as relações de produção que lhes são próprias, vistos que essas, de resto, não poderiam se estabelecer e se sustentar à forma do direito. É preciso estabelecer as motivações históricas e econômicas que fundamentaram o direito civil, né, o atual, como direito, prioritariamente da ordem econômica capitalista, como locus próprio para o circuito das trocas mercantis, sobre o qual está estabelecida a visão burguesa do mundo. O sistema capitalista, gente, ele assenta-se na vendabilidade de mercadorias e nas relações sociais. O sistema capitalista também autoriza que os seres humanos possam tornar-se sujeitos econômicos, sujeitos de direito, né, que se vinculam contratualmente para poder fazer a troca mercantil, assegurando assim a circulação de mercadorias. O direito é inerente ao contrato social, ao modo histórico, às formações econômicas, à identidade, à cultura e às estruturas políticas dominadas pelo Estado. A propriedade privada dos bens de produção é tida como um dos elementos fundamentais do capitalismo, embora eu não coloquei aí, mas é importante falar. E o Estado, né, que vai positivar o direito, uma vez reconhecida nas relações estabelecidas no seio da sociedade, de modo que a relação econômica pressupõe a lei, porém não põe, pois tal positivação é uma prerrogativa estatal. A economia influencia na criação das leis e, porém, a palavra final, né, é do Estado. Cá em cima eu trouxe uma chartzinha que explica direitinho, né, que a burguesia, né, o capitalismo tem várias partezinhas, né, uma delas ali é o direito, né, o direito, as invenções cientistas, tipo, energia, tudo isso, né, o sistema, tudo isso está ligado entre si, faz parte da burguesia, né? Comércio, como foi dito, o processo trabalhista também, gente, tem a ver, está junto, as relações sociais, né? A troca de mercadoria, tudo isso tem a ver. No final aqui do slide eu trouxe duas questõezinhas sobre o assunto, né? Que também vale a pena dar uma olhadinha. Já tem a resposta aqui. Primeiro é importante que tenta fazer sem olhar as respostas, só para ver se entendeu direitinho. Qualquer coisa se não entendeu, olhar o slide. Até mais, gente. Tchau.